Milionário vai ao supermercado e vê a faxineira sendo humilhada pelo gerente. Imediatamente pergunta o que está acontecendo. E o que descobre o faz tremer de raiva. Paulo entrou no supermercado como um cliente comum, vestindo uma camisa simples e jeans, mas com o olhar atento de quem conhece cada canto das suas redes de mercado. Ele sempre teve o hábito de fazer visitas inesperadas para garantir que tudo estivesse funcionando conforme seus valores: respeito, justiça e humanidade. Naquele dia, algo o puxou para perto do corredor, onde ouviu uma voz ríspida e cheia de desprezo. O gerente, um homem corpulento e rígido chamado Sérgio, estava humilhando uma mulher que, ajoelhada no chão, tentava limpar um vidro de azeite que havia sido derrubado. Você não serve para nada, Márcia. Ou como consegue ser tão desleixada? Acha que pode trabalhar aqui? Talvez devesse ir procurar outro emprego, quem sabe um mais sujo ainda. Ele esbravejava, enquanto a mulher baixava mais a cabeça, tentando esconder o choro e o medo. Paulo sentiu seu corpo estremecer, uma mistura aguda de raiva e tristeza que o fez interromper a cena com uma voz firme e calma, mas poderosa. O que está acontecendo aqui? Sérgio se virou rapidamente, pálido e assustado, ao reconhecer o dono das redes de supermercado, que ele sempre temeu. Senhor Paulo, eu só estava reprimindo a funcionária porque ela derrubou um frasco de azeite. Não foi por mal. Eu só estava tentando manter a ordem. Paulo, com o rosto vermelho de indignação, não conseguiu esconder a decepção. Humilhar uma pessoa por um acidente tão simples? Mesmo que fosse algo sério, a conversa deveria ser em particular, não com insultos na frente dos clientes e funcionários. Ele se aproximou de Márcia, estendeu a mão e, com cuidado, a ajudou a levantar. No momento em que seus olhos se encontraram, algo mudou profundamente. O rosto daquela mulher trazia marcas de sofrimento, mas seu olhar era firme e familiar. O coração de Paulo quase parou ao reconhecer, depois de tantos anos, aquela moça. Era Márcia, a menina que, quando tinham só 15 e 16 anos respectivamente, lhe ofereceu comida e carinho quando ele morava nas ruas. Naquela época, ele era tudo que a vida havia esmagado, e ela, uma jovem cozinheira do restaurante onde trabalhava, com um sorriso que nunca lhe negava um pouco de esperança. Hoje, com 25 anos, ela mal sabia que estava diante do homem que nunca esqueceu seu gesto de amor. Paulo apertou a mão dela, sentindo uma emoção avassaladora que misturava gratidão, amor e propósito renovado. Ele queria protegê-la, fazer justiça e, mais que tudo, mostrar que nunca a esqueceu. Enquanto Sérgio ainda tremia de medo, Paulo disse com a voz firme: mais tarde, quero falar com você em particular. E quanto a você, Márcia, saiba que vou resolver tudo isso. Márcia, ainda insegura, contou que era viúva, mãe de uma menininha de 3 anos que ficava aos cuidados da irmã porque a situação em casa estava insustentável. O dono do imóvel onde morava a humilhava e ameaçava despejá-la a qualquer momento. Ela trabalhava dali para garantir o mínimo para sua filha, mas a luta era diariamente cruel. Paulo, com um aperto no peito, decidiu ali mesmo que aquela história não acabaria naquele supermercado. A promessa que fizera quando era apenas um garoto, de que um dia teria uma vida digna e casaria com a mulher que lhe salvou da solidão, começaria a se tornar real. Ele olhou para Márcia e disse, com um sorriso envolvente e esperança na voz: vamos mudar essa história, juntos. Paulo nunca imaginara que aquele dia seria um divisor de águas em sua vida. Enquanto caminhava pelos corredores do supermercado disfarçado, o cenário humilhante envolvendo Márcia e o gerente Sérgio acusava cada valor que ele levava consigo desde muito jovem: justiça e respeito. Ele se lembrou dos dias difíceis que passou na rua, das noites frias e das dores invisíveis que ninguém via. Mas, acima de tudo, se lembrou da menina que nunca o abandonou, da única luz que acreditou nele, sem pedir nada em troca. Márcia ainda segurava a mão de Paulo, imersa em um turbilhão de emoções.
Ela mal podia acreditar que o homem rico e poderoso à sua frente era aquele garoto magro e sujo que ela ajudara anos atrás. O tempo havia mudado suas vidas de forma drástica, mas aquele reencontro parecia impossível, quase um sonho. Ele sentia a pele dela fria, os sinais de uma vida marcada por batalhas difíceis, mas o olhar firme dela dizia que havia sobrevivência, havia força. Sérgio permaneceu ali, sem saber onde se esconder da raiva silenciosa que emanava de Paulo. Este sabia que precisava manter a compostura para tomar as melhores decisões, mas seu sangue fervia. Humilhar funcionárias por erros pequenos? Ele jamais permitiria que tal comportamento perpetuasse em suas empresas. Sérgio, aguarde nossa conversa, disse Paulo com a voz firme, enquanto pegava um carrinho e com delicadeza orientava Márcia a passar para o caixa, como um incentivo para que ela voltasse a levantar a cabeça. À medida que caminhavam juntos, Paulo perguntou com carinho: Márcia, você está bem? Como você tem conseguido suportar tudo isso sozinha? Ela hesitou, os olhos marejados, mas respondeu com uma voz rouca, endurecida pelo tempo e responsabilidades: não é fácil. Paulo, perdi o meu marido no ano passado e desde então, cuidar da minha filha e pagar o aluguel tem sido uma luta diária. O dono da casa é severo e com esse risco de despejo, às vezes eu acho que vou desmoronar. Paulo apertou a sua mão com mais força, como se pudesse transmitir toda a força que sentia por dentro. Aquele era o momento de mais que um gesto de reconhecimento. Era a chance de mudar tudo, não só para ela, mas para a pequena criança que precisava de um lar seguro, onde pudesse sorrir sem medo. Ele sorriu, com o brilho nos olhos que sempre teve desde adolescente, quando sonhava com dias melhores. Fique tranquila, Márcia, essa luta não será só sua. Eu vou cuidar para que você e sua filha tenham o que merecem. E eu nunca vou deixar que ninguém te humilhe assim de novo. Naquele instante, Paulo sentiu uma mistura de emoção e uma ponta de esperança que quase o fez chorar. Ele se lembrava das promessas que fez a si mesmo. Ser um homem que faria o impossível para dar um futuro digno à mulher que um dia acreditou nele. Enquanto eles seguiam para o caixa, Márcia fez uma piada leve, tentando quebrar a tensão. Se você vai cuidar de mim assim, Paulo, espero que ao menos saiba cozinhar melhor do que eu. Porque hoje, meu dia foi só desastre. Paulo riu, um riso sincero, que anunciava uma conexão que ia muito além das coincidências do destino. Aquele reencontro estava só começando, e com ele, uma história de amor, dor, superação e esperança. Paulo não podia tirar os olhos da pequena Ana quando Márcia falou dela pela primeira vez. Ali, no corredor do supermercado, no meio da rotina agitada e do corre-corre, ele sentiu que aquela menininha de 3 anos já ocupava um lugar especial no seu coração, um espaço que ele jamais imaginou existir. Para ele, Ana era como uma filha que a vida lhe entregava para amar e proteger. Enquanto pagavam as compras, Paulo perguntou com um sorriso terno e olhos cheios de ternura: "E essa pequena, Ana? Como ela está? Deve ser uma menina muito esperta, igual a mãe." Márcia sorriu, um sorriso verdadeiro e cheio de orgulho maternal. "Ela é o meu mundo, Paulo. Às vezes, sinto que só ela mantém minha força para continuar. Mas a vida tem sido dura, sabe? Eu mal consigo garantir o básico para ela, e a minha irmã ajuda muito, mas não é a mesma coisa." Paulo imaginou Ana nos pequenos detalhes que Márcia contou. A menina que já falava palavrinhas engraçadas, que dançava mesmo com os pés descalços, que brilhava com a atenção mais simples. Ele sentiu uma vontade imensa de ser o porto seguro que Ana tanto precisava. "Você sabia", disse Paulo com suavidade, "que se me permitir, eu gostaria de estar presente para você e para Ana. Não só como alguém que vai ajudar a pagar as contas ou o aluguel, mas como um homem que cuidará de vocês duas como se fossem minha própria família." Márcia baixou a cabeça emocionada. Era difícil deixar entrar alguém depois de tantas decepções. A vida dura a tinha ensinado a ser forte.
mas também a ter medo de perder aquilo que mais amava, sua filha. Paulo sorriu, entendendo cada hesitação, mas sem recuar. Eu não quero substituir ninguém, Márcia, apenas somar. Ana merece crescer cercada de amor e segurança. E você também. Os olhos de Márcia se encheram de lágrimas e ela sussurrou: você nem imagina o quanto essa sua palavra significa para mim. Para nós, assim, entre trocas de olhares e pequenas piadas para aliviar a emoção do momento, Paulo prometeu que faria o impossível para garantir um futuro mais leve para aquelas duas vidas que, de repente, pareciam ser o maior dos tesouros. Naquele instante, enquanto Ana brincava timidamente perto dos carrinhos, Paulo se pegou sorrindo como um pai orgulhoso. Ele sabia que sua vida havia mudado para sempre. Não só por reconectar com Márcia, mas por descobrir a alegria e a responsabilidade de amar uma pequena que ainda nem sabia o quanto iria significar para ele. E o destino ainda reservava muito mais. Porque, mesmo na dor e na luta, o amor verdadeiro sempre se revela, em formas inesperadas. Depois daquele encontro inesperado no supermercado, Paulo não conseguiu tirar Márcia e Ana da cabeça. Enquanto dirigia para casa, cada detalhe da conversa ecoava em sua mente, a vulnerabilidade e a força que Márcia exibira, o sorriso tímido de Ana e a sensação avassaladora de que ali havia um laço invisível, mas indestrutível, que os unia há anos, muito antes daquele dia. Em casa, em seu escritório modesto ao lado da mãe, ele mal conseguiu se concentrar nas planilhas e relatórios. Sua mãe, Dona Lourdes, sempre perspicaz, percebeu a inquietação do filho. Paulo, você está diferente hoje. Aconteceu alguma coisa no mercado? Me perguntou sorrindo com um misto de preocupação e curiosidade. Paulo hesitou, depois abriu o coração. Contou sobre Márcia, a mulher que o ajudara quando ele era um jovem morador de rua e que agora enfrentava uma luta desesperada para criar a filha sozinha, sem apoio e sob a sombra do despejo. Eu nunca esqueci dela, mãe. Sempre prometi que faria algo por ela, por Ana. Agora sei que não posso mais esperar. Dona Lourdes olhou para o filho com um brilho nos olhos, orgulhosa. Meu filho, o amor realmente tem um jeito de nos encontrar nas horas mais difíceis. Ela vai precisar não só de dinheiro, mas de todo o carinho que só você pode dar. No dia seguinte, Paulo foi até a casa de Márcia. A casa modesta, de paredes gastas e janela, com cortinas puídas, parecia refletir a luta diária daquela pequena família. Ao bater na porta, a irmã de Márcia abriu com um olhar desconfiado, mas ao ver Paulo, não escondeu uma ponta de alívio. Márcia está dentro, tentando cuidar da Ana. Ela disse, ainda assim hesitante. Quando a porta se abriu, Paulo entrou lentamente, tentando não invadir o espaço que era delas, mas carregando uma intenção clara: ser mais que uma ajuda, ser parte da família. Ana, tímida, correu para os braços da mãe, olhando curiosa para aquele homem que trazia um sorriso suave nos olhos. Oi, pequena, disse Paulo, agachando-se para estar na mesma altura dela. Eu sou Paulo, e sabe de uma coisa? Estou aqui para cuidar de vocês. Márcia sentiu uma avalanche de sentimentos, esperança misturada com medo. Ela sabia muito bem que promessas eram fáceis de fazer, mas difíceis de cumprir. A conversa que se seguiu foi longa. Paulo ouviu cada palavra da mãe solo, detalhando as dificuldades que enfrentava, o despejo iminente, a pressão do proprietário da casa, o trabalho exaustivo como faxineira, a falta de tempo para si mesma e, acima de tudo, a preocupação constante com Ana. Paulo então tomou a decisão que mudaria tudo. Com um sorriso decidido, disse: eu quero que vocês venham morar comigo. Não será só um teto, será um lar, um lugar onde Ana possa crescer feliz e segura. Eu quero dar essa chance para vocês. Márcia ficou sem palavras por um momento, achando tudo muito rápido demais. Mas ao olhar para Ana, que no colo da tia agora segurava firme a mão de Paulo, sentiu a segurança que precisava para aceitar. E Paulo, que sempre fora um homem justo, sabia que não poderia fazer isso sozinho.
Pediu para ouvir tudo o que pudesse sobre a vida de Márcia, seus sonhos, suas dores, suas alegrias escondidas. E pouco a pouco descobriu uma mulher forte, mas que nunca perdeu a doçura e a esperança. Nos dias seguintes, Paulo começou a agir. Ele resolveu a situação do despejo, negociou com o proprietário da casa e ainda deixou claro que ninguém mais poderia tratar Márcia e Ana com desrespeito. No supermercado, demitiu Sérgio e substituiu-o por um gerente que compartilhava seus valores. Mais que isso, Paulo passou a visitar Márcia e Ana todos os dias, trazendo pequenos presentes para a menina e histórias engraçadas que quebravam o peso da rotina. Em uma dessas visitas, after a pequena desastrada derrubou um copo de suco, Paulo brincou: "Acho que vou ter que contratar um gerente do leite e suco para cuidar dessa pequena bagunceira." Márcia riu, a leveza daquele momento apagando por um instante as sombras da luta da vida. Entre conversas profundas e risadas preciosas, o amor começava a florescer. Paulo se abriu, contou sobre os anos em que sonhou em ser alguém que pudesse retribuir o amor que recebera quando ouviu o não do mundo. Márcia, por sua vez, revelou que nunca esquecera aquele jovem magro e gentil e que sua ajuda naquele tempo foi o que lhe deu forças para seguir apesar dos tropeços. E quando, uma tarde, Paulo pegou Ana no colo e sentiu o peso suave da responsabilidade. Percebeu algo ainda maior do que a ostentação das riquezas. O amor é o que realmente transforma vidas. Desde então, Paulo não era mais apenas um milionário dono de redes de supermercados. Tornou-se um homem apaixonado, pai de coração, prometendo não só mudar o destino daquela mulher e de sua filha, mas também reescrever sua própria história, onde o amor e a justiça caminham lado a lado. Nos dias que seguiram, o relacionamento entre Paulo, Márcia e Ana começou a se fortalecer de uma forma que surpreendia os três. Paulo passou a visitar a casa simples, onde elas moravam com ainda mais frequência, levando pequenos mimos para Ana, brinquedos coloridos, livros ilustrados e até bolos feitos pelos melhores confeiteiros das suas redes. A menina, que antes era tímida, aos poucos se segurava firme nas mãos de Paulo, sorrindo e até dando seus primeiros passos para abraçá-lo como se fosse seu novo pai. Márcia, por sua vez, sentiu uma mistura de gratidão e receio. Por muitos anos, ela aprendeu a endurecer seu coração para proteger sua filha da dura realidade. Agora, aquela proteção parecia abrir uma fresta de esperança. Mas como aceitar que um homem rico, dono de impérios, se entregasse tão genuinamente a elas? Como deixar entrar alguém que podia mudar tudo, mas que talvez também pudesse partir? Paulo, sensível às dúvidas de Márcia, sempre tentava aliviar o clima com seu jeito leve e carinhoso. Em uma tarde, enquanto Ana estava no colo dele, ele disse sorrindo: "Sabe, Márcia, se Ana continuar assim, dançando e brincando desse jeito, eu vou ter que abrir uma escolinha de dança em casa." E fez uma dancinha engraçada, tão desengonçada que arrancou risadas até dela. O riso descontraído dissipava o peso dos dias difíceis. E aos poucos, uma confiança genuína nascia ali. A rotina deles começou a se transformar. Paulo organizava o trabalho, ajudava a procurar uma creche para Ana e, principalmente, garantia que Márcia pudesse descansar e cuidar um pouco de si mesma. Ela, que sempre teve de carregar o mundo nas costas, agora experimentava um renascimento emocional. Em uma noite calma, sentados na varanda da casa, Paulo olhou para Márcia com uma sinceridade que a fez sentir o coração disparar. "Sempre te amei, Márcia. Desde aquele tempo em que as coisas eram tão difíceis para nós dois. Eu só não sabia como te encontrar. E agora que nos reencontramos, quero que nunca mais nos deixemos partir." Márcia sentiu as lágrimas correndo silenciosas e segurou a mão dele como se fosse a âncora que precisava para não se afogar nas emoções. "Eu também sempre pensei em você, Paulo. A sua presença me deu força num dos momentos mais escuros da minha vida. Você é a prova de que o amor pode vencer tudo."
Mas a vida, como sempre, guardava surpresas para vir. Uma ligação inesperada, uma notícia chocante, fez Paulo congelar por dentro. O fornecedor de um dos mercados avisou que Sérgio planejava uma vingança por ter sido demitido injustamente. E não queria apenas prejudicar Paulo, queria ferir Márcia. Paulo precisou agir rápido. Protegê-los virou sua prioridade número 1. Foi então que, num momento de tensão, a fragilidade de Márcia apareceu. Ela temia que todo o esforço de Paulo pudesse não ser suficiente para afastar os perigos que rondavam sua vida. Paulo, e se eu não for forte o bastante para te proteger? E se essa luta for maior do que eu? Ele a abraçou com toda a força que tinha, olhando em seus olhos com determinação. Você já é mais forte do que imagina. E não vou deixar que nada te aconteça. Nem a você, nem a Ana. Nós somos um time, e juntos vamos vencer. Assim, entre momentos de medo, carinho e luta, o amor deles crescia, forjado nas batalhas e nas pequenas alegrias do cotidiano. O destino, contudo, ainda guardava uma surpresa maior, e iria provar que, mesmo em meio à tempestade, a esperança renasce com mais força. O cair da noite trazia uma calma frágil à casa simples onde Paulo, Márcia e Ana começavam a construir uma nova vida. Porém, aquela mesma noite traria o primeiro desafio real para o novo futuro que tentavam criar juntos. Enquanto Paulo ainda arrumava alguns papéis do trabalho, Márcia ouvia atentamente a pequena Ana contar sobre seu dia na creche. O sorriso nos olhos da mãe escondia uma preocupação que ela ainda tinha dificuldade de dividir. O medo da vingança de Sérgio rondava sua mente como uma sombra silenciosa. Na manhã seguinte, Paulo resolveu agir com firmeza. Ele convocou uma reunião com o corpo de segurança dos seus supermercados e com especialistas para garantir que Márcia e Ana estivessem protegidas. Não só no supermercado, mas também fora dele, Paulo não permitiria que ninguém lhes causasse nenhum tipo de mal. Mas o que ninguém imaginava é que Sérgio estava preparando algo inesperado. Ele já sabia da relação de Paulo com Márcia e sentia uma raiva que ultrapassava o profissional. Para ele, aquela mulher que Paulo resgatava era sua verdadeira obsessão. Um dia, no supermercado, Sérgio resolveu fazer um boato que espalharia rapidamente. Dizia que Márcia havia usado sua proximidade com Paulo para ganhar benefícios indevidos, insinuando que ela aproveitava vantagens por se relacionar com o dono. A notícia se espalhou como fogo. Márcia, sentindo o peso indecente das falsas acusações, quase desistiu. As pessoas que antes olhavam para ela com compaixão começaram a cochichar e a apontar. A pequena Ana não entendia o que estava acontecendo, mas sentia a mãe triste e trêmula. Paulo, ao descobrir o boato, sentiu a fúria crescer. Porém, decidiu responder com elegância e estratégia. Ele fez questão de reunir sua equipe e emitir uma nota pública, reafirmando o respeito e a dignidade de Márcia, condenando qualquer tentativa de desrespeito e assédio moral. Também lançou uma campanha dentro da rede para fomentar a empatia e o respeito. Uma resposta firme contra o preconceito e as injustiças. A repercussão foi imediata. Muitas pessoas mudaram a forma de olhar para Márcia, admitindo o erro e pedindo desculpas pelo julgamento precoce. Num dos momentos mais vulneráveis, Paulo segurou a mão de Márcia e disse: "Eu não vou deixar você só, nem um minuto sequer. Estamos juntos nessa luta e vou provar para todos que o verdadeiro poder é o respeito." Márcia sentiu o coração se encher de gratidão e esperança. Ela se lembrou do passado difícil, quando Paulo foi a única mão estendida que encontrou no mundo. Agora, ele era essa mão firme que a puxava para fora da dor. Uma noite, após um dia exaustivo, Márcia se deitou ao lado de Ana, que dormia pacificamente. Paulo entrou no quarto silenciosamente e ficou observando as duas. Sentiu um amor tão profundo que parecia preencher todos os vazios da sua alma. "Eu amo vocês", sussurrou ele baixinho, como se falasse para o universo. "E não existe nada que me impeça de lutar por essa família."
E, entre dificuldade, amor e superação, eles construíram um laço que nenhum vendaval poderia quebrar, mas o futuro ainda reservava um choque que faria Paulo e Márcia questionarem tudo o que acreditavam. A calmaria daquela noite não passou de um suspiro breve antes da tempestade. Dias após a campanha pública que Paulo lançou em defesa de Márcia, uma visita inesperada chegou à casa deles. Uma figura do passado que faria tudo virar. Era Renato, um homem elegante, cheio de autoconfiança e que olhava para Paulo com uma arrogância que não escondia. Ele se apresentou como um investidor interessado nos supermercados, mas suas palavras e atitudes rapidamente mostraram uma intenção muito pessoal. Márcia ficou tensa ao vê-lo. Seus olhos revelavam um segredo guardado há anos. Paulo, por outro lado, percebeu logo que Renato era mais do que um simples investidor. Havia algo ali que transcendeu negócios. Durante uma conversa tensa, Renato revelou que conhecia Márcia há muito tempo. Muito antes do reencontro com Paulo. Ele foi, na verdade, o marido da moça, que ela contava ter perdido no passado. Mas Renato nunca aceitara o fim do casamento, nem a decisão de Márcia de seguir sozinha com Ana. Renato começou a fazer insinuações e ameaças veladas, trazendo para a tona segredos de uma relação tortuosa que Márcia não havia revelado nem para Paulo. "Você pensa que pode fugir de mim, Márcia?" disse Renato com voz fria. "Eu tenho direitos sobre Ana, sobre você. Não vai escapar tão fácil." Márcia, assustada, afastou-se tremendo. Paulo sentiu a raiva crescer dentro de si, mas sabia que precisara agir com inteligência. Ele se aproximou de Márcia, protegendo-a com o olhar e com as palavras. "Vamos enfrentar isso juntos. Você não está mais sozinha. Eu vou lutar para proteger vocês duas, custe o que custar." Renato não desistiu. Ao contrário, passou a frequentar o supermercado, sempre rondando, tentando encontrar uma brecha para causar problemas. Paulo reforçou a segurança, contratou advogados e cuidou para que Márcia tivesse todo o suporte legal que precisava. Mas não era só a ameaça externa que desafiava o amor que crescia entre Paulo e Márcia. Em meio a toda essa luta surgiam momentos de carinho puro que mostravam que mesmo em tempos difíceis a felicidade podia florescer. Em um fim de semana, Paulo levou Márcia e Ana para um passeio no parque. Ana correu alegre pelos gramados enquanto Paulo e Márcia caminhavam lado a lado, suas mãos se encontrando com um toque suave e cheio de promessas. "Eu sempre sonhei com isso", disse Paulo, olhando nos olhos dela. Um futuro onde o amor e a família fossem tudo. Márcia sorriu, sentindo o calor daquele sentimento que há muito tempo não experimentava. "Eu também, Paulo. Mesmo nos momentos mais difíceis, sonhei com alguém que me amasse e amasse Ana como você." Naquele momento, sob o céu estrelado do fim da tarde, Paulo se inclinou para dar o primeiro beijo de uma história que vinha sendo escrita com lágrimas, lutas e esperança. Mas a luta pelo amor e pela segurança daquela família estava longe do fim. Renato ainda estava na sombra, e o destino preparava ainda mais reviravoltas para testar a força daquele vínculo. Na quietude do dia seguinte ao beijo sob o céu do parque, Paulo sentia o peso daquela visita inesperada de Renato ainda firme em sua mente. A dúvida o corroía, porque Márcia nunca mencionara para ele que Renato ainda estava presente em sua vida. Por que ela dissera que era viúva, se aquele homem ameaçador estava ali, tão real e tão perto? Num momento de sinceridade e necessidade, Paulo decidiu confrontá-la. Sentados no pequeno sofá da sala, os olhos dele fixos nos dela, ele perguntou com a voz baixa, mas firme: "Márcia, por que você nunca me disse que Renato estava vivo? Você sempre falou que era viúva. Por que mentiu para mim?" Márcia baixou a cabeça por um instante, seus dedos entrelaçados nervosamente no colo. Um silêncio pesado tomou o ambiente. Então, com a voz embargada, ela finalmente falou: "Paulo, para mim, Renato morreu naquele dia em que decidi seguir em frente. Eu precisava desesperadamente esquecê-lo, enterrá-lo no passado como se ele não existisse mais.
Dizer que sou viúva foi a única forma que encontrei para me libertar da lembrança dele, das brigas, das humilhações, da dor. Ela respirou fundo, os olhos cheios de lágrimas que ameaçavam cair. Eu não quis mentir para você. Nunca pensei que esse segredo pudesse machucar quem eu amo. Eu pensei que talvez assim, te amando com tudo o que tenho, pudesse finalmente apagar o passado. Perdão, Paulo. Perdão por não ter sido totalmente honesta. Paulo sentiu o coração apertar, não pela mentira, mas pela dor que aquela mulher carregava sozinha por tanto tempo. Ele segurou as mãos dela, buscando transmitir carinho e compreensão. Márcia, eu não te culpo, disse ele com ternura. Eu sei que o passado machuca, e às vezes a gente faz o que é preciso para sobreviver. O que importa agora é a verdade e o que construiremos daqui para frente juntos. Ela o olhou ainda com os olhos marejados, mas agora com a esperança renovada. Nunca imaginei que poderia amar alguém assim, sussurrou ela. Alguém que me aceitasse inteira, mesmo com meus segredos e medos. Paulo sorriu, sentindo sua determinação crescer. Então vamos deixar o passado onde ele deve ficar, afirmou. No passado. Agora é só você, Ana e eu. Ninguém mais vai nos separar. Aquele momento abriu uma nova porta para o amor deles, selando uma promessa de honestidade, apoio e coragem para enfrentar qualquer batalha. Apesar dos fantasmas que Renato trazia, Paulo e Márcia estavam mais fortes, unidos por um laço que ninguém poderia quebrar. A partir daquele momento, Paulo e Márcia sentiram que nada mais poderia abalar a confiança que começava a florescer entre eles. A sinceridade que veio à tona naquela conversa transformou não só o relacionamento, mas também a maneira como cada um via o futuro. Era como se tivessem lançado as bases para uma história onde a verdade seria a força mais poderosa. Paulo, com seu jeito protetor e decidido, intensificou seus cuidados para garantir a segurança de Márcia e Ana. Contratou uma equipe particular para acompanhar a rotina delas, reforçou a segurança na rede de supermercados e estabeleceu um canal direto para qualquer emergência que pudessem enfrentar. Ele havia assumido a responsabilidade não só como empresário, mas como um homem apaixonado e presente. Márcia, mesmo ainda carregando as marcas do passado, começava a experimentar de novo o que era sonhar. Ela, que por tantos anos se fechara para o amor, agora se entregava aos poucos aos gestos de carinho e cumplicidade que Paulo lhe oferecia. Cada visita, cada olhar trocado com ele era um passo a mais para reconstruir sua autoestima e esperança. Ana, que antes observava timidamente os adultos, agora abria sorriso fácil para Paulo e parecia querer estar sempre perto dele. Em um desses momentos, enquanto brincavam no quintal improvisado, Ana agarrou a mão de Paulo e chamou: "Papai Paulo!" Os olhos dos dois adultos se encontraram, brilhando. Aquilo teria sido impossível para Paulo imaginar antes daquele reencontro. Sentir que já amava aquela menina como se fosse sua filha de verdade. Em meio a tudo isso, surgiram os momentos de leveza que confortavam o coração cansado. Paulo, sempre com seu humor discreto, fazia Márcia rir com suas imitações atrapalhadas ou histórias engraçadas de clientes e funcionários. Você realmente acha que um gerente de supermercado pode enfrentar um ex-marido ciumento? Ela brincou uma vez, enquanto Paulo fazia uma dancinha desajeitada para divertir Ana. "Ah, Márcia, não duvide de mim", respondeu Paulo. Piscando, "Eu sou um milionário com um coração enorme e umas habilidades secretas para proteger quem amo." Esses momentos descontraídos ajudavam a aliviar as tensões que ainda rondavam pelos cantos. E em noites tranquilas, enquanto observavam Ana dormir, Paulo e Márcia compartilhavam promessas silenciosas de um futuro melhor. Mas a sombra de Renato não desapareceria tão fácil. Numa noite, ao receber uma ligação anônima, Paulo soube que Renato preparava seus próximos passos, coisas que colocariam não só Márcia e Ana, mas também toda a rede de supermercados em perigo.
A batalha que começava a se desenrolar seria pela segurança, pela dignidade e principalmente pelo amor que os unia. E naquele instante, Paulo prometeu a si mesmo que não importava o preço. Ele seria o escudo da mulher e da criança, que já eram sua família, até o fim. A noite estava silenciosa, mas para Paulo, o silêncio era apenas a calmaria antes da tempestade final. Renato havia ultrapassado todos os limites, articulara um plano para prejudicar a reputação de Paulo e colocar em risco a estabilidade de sua família. Mas naquela última batalha, algo ainda mais forte unia Paulo, Márcia e Ana, um amor que nenhum desafio poderia destruir. Paulo convocou sua equipe, seus advogados e, sobretudo, sua coragem. Ele decidiu enfrentar Renato de frente, não com ódio, mas com determinação, justiça e proteção. Num encontro decisivo, rodeado pelo apoio firme de Márcia, ele deixou claro para Renato que o passado havia morrido para ele e que dali em diante só havia espaço para um futuro com respeito e amor. Márcia, ao lado de Paulo, sentiu uma força renovar seus passos. Estava pronta para virar essa página de vez, sabendo que não precisaria mais carregar sozinha o peso do passado. A pequena Ana, com seus olhos brilhando de inocência, era o símbolo da vida que eles estavam construindo juntos. Uma vida feita de sorrisos, segundas chances e esperança. Pouco tempo depois, Paulo fez um gesto que marcou o início de uma nova etapa. Pediu Márcia em casamento, em um jantar simples, mas carregado de emoção, no quintal da pequena casa onde tudo começará a mudar. Ana, feliz, correu para abraçar os dois, abrindo um sorriso que parecia iluminar toda a noite. Quero que essa seja a nossa família para sempre, disse Paulo, segurando a mão de Márcia com ternura e firmeza. Ela, com lágrimas nos olhos, respondeu: e eu não poderia estar mais feliz ou mais certa de que é com você que quero viver o resto da minha vida. Naquele instante, sob as estrelas, no calor do amor que resistira a tudo, Paulo, Márcia e Ana selaram não apenas um compromisso, mas uma promessa eterna de cuidado, respeito e superação. A história daquele milionário que virou amigo, protetor e finalmente amor, junto da mulher que acreditou nele desde o começo, mostrou que o verdadeiro tesouro não está na riqueza, mas nas relações humanas, na coragem para amar, perdoar e lutar. E assim, mesmo vindo de mundos tão distintos, eles criaram um lar onde o respeito reina e onde, finalmente, a humilhação e a dor deram lugar à felicidade e à justiça. O sol da manhã seguinte iluminava a casa deles e o futuro brilhava promissor, cheio de sonhos por realizar.